Mais uma questão falando sobre segurança da informação. Vamos à leitura da questão aí na tela do computador, dizendo assim: com relação a gerenciamento de informações e a aplicativos para segurança, julgue os itens subsequentes. Um firewall filtra o tráfego de entrada e saída entre a rede interna e a externa. Certo ou errado? O firewall filtra o tráfego de entrada e saída entre a rede interna e a externa. Professor, não entendi muito bem. Vamos pensar um pouco. O que é um firewall? Firewall, conhecido como uma barreira de proteção, uma parede de fogo. Vamos analisar comigo aqui que eu consigo te dar uma explicação aqui na tela mais precisa. Acompanhe a ideia. Tu imagina essa imagem demonstrando para vocês um firewall como sendo uma barreira de proteção, uma parede de fogo, um muro de fogo. Aqui eu tenho a internet, o firewall como a barreira e lá o teu computador, certo? Bem, o que o firewall faz? Ele serve para evitar tentativas de invasão ao teu computador. Ele evita que hackers ou programas mal intencionados possam invadir o teu computador. O firewall serve para isso, para evitar tentativas de invasão ao teu computador. Só que um detalhe, como ele faz isso? Ele filtra pacotes de dados. Ora, ele permite o tráfego de dados, observa, entre o teu computador e a internet. Ora, ele não permite o tráfego de dados e simplesmente impede o tráfego de dados entre o teu computador e a internet, porque ele considerou esse tráfego de dados não autorizado de acordo com as configurações do teu firewall, porque ele é configurável. Tu configura o teu firewall para determinar o que ele vai permitir ou não. Outra coisa, o firewall pode ser usado tanto para impedir, isto é, bloquear ou permitir tráfego de entrada, mas ele também pode ser usado para bloquear ou permitir tráfego de saída. Então ele serve tanto para analisar tráfego de entrada como tráfego de saída de dados. Outra coisa, ele é muito útil para proteger um computador de uma rede externa como a internet. Então funciona muito bem como interposto entre uma rede interna, por exemplo, a rede interna da tua casa ou de um escritório, e a própria internet. Então ele é um bom elemento para proteger em relação a uma rede interna e outra externa. Só isso já dá um bom indicativo para a questão. Analisa comigo agora. Se a questão fala especificamente sobre essa análise no tráfego de entrada e saída de dados, e também a questão de rede interna com rede externa, vamos imaginar que a probabilidade de ser certa é forte. Ó. Um firewall filtra o tráfego de entrada e saída? Sim, o firewall filtra tanto o tráfego de entrada e saída, ora permitindo o tráfego de dados, ora não permitindo, seja na entrada ou na saída. Outra, que a questão afirma, entre a rede interna e a externa? Sim, por exemplo, entre a rede interna da minha casa e a rede externa da internet. Ele fica filtrando a entrada e ou saída de dados, ora permitindo, ora bloqueando. Então, vamos dar como certo essa questão para o firewall do Windows. Sempre lembrando um fato importante, o firewall é considerado um filtro de pacotes de dados. Por isso que ele diz, firewall filtra o tráfego de dados. Ora permite, ora não permite. Mas tem provas que cobram se o firewall tem capacidade de verificar a existência de vírus de computador. E isso o firewall não faz. Ele não consegue verificar se existem ou não vírus. Ele só impede essas invasões, mas não consegue verificar a existência de vírus de computador e nem eliminar vírus. Agora, ele pode diminuir a incidência de vírus de computador no teu sistema, porque se ele está bloqueando tráfego não autorizado, mal intencionado, o bloqueio desse tráfego não intencionado faz com que eu tenha uma diminuição na incidência de vírus de computador ou programas maliciosos, mas ele não verifica vírus. Mas para o que a questão queria, sim, tá certo a resposta aí. Vamos até a próxima questão, né? Bons estudos. Não esquece...